Vamos então ao que Deus nos trouxe esta noite, para ouvir, receber a ministração da palavra de Deus. E a palavra que Deus me tocou de nós irmos na abertura dessa pregação está em Marcos capítulo 11. Vamos então ao Evangelho de São Marcos e o capítulo de número 11. Com certeza muitos já ouviram ministrações semelhantes a que será ministrada essa noite aqui. Mas o Espírito Santo falava no meu coração que você vai ter essa convicção até o final daquilo que Deus fará nessa noite. Porque toda a mensagem do Senhor ela tem um profundo sentido, né? Nós temos que estar em espírito mesmo, para poder estar ligado. Deus não repete o alimento não. Ele pode mostrar uma palavra, nos dar direção, mas a conclusão, o propósito de Deus sempre é nos renovar a cada manhã. Bem? Com as suas misericórdias. Então, Marcos 11, no capítulo de 11, versículo 24, por favor, amados. Os que encontraram, digam amém. Por isso vos digo que tudo, diga tudo. Amém? Alguma dúvida sobre a quantidade? Tudo envolve tudo, totalidade. Tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. Oremos ao Senhor. Senhor, aqui está a pequena porção da tua palavra, e não há dúvida sobre o que o Senhor disse. Tudo quanto nós pedimos em oração, crendo. Então nós estamos agora nesse momento pedindo que seja afastado toda seta maligna de incredulidade, de dúvida, que o inimigo tem lançado sobre os corações e sobre as mentes dos teus filhos na terra, Senhor. E o Senhor compreende isso, porque o Senhor não é um sumo sacerdote, Jesus, que não conhece as nossas aflições, pois o Senhor viveu em forma de servo aqui na terra, num corpo também como o nosso, e sentiu as mesmas aflições que nós sentimos. A diferença é que o Senhor nunca desistiu e o Senhor nunca pecou. Por isso o Senhor é Deus, por isso só o Senhor é Deus. E nós te louvamos e a ti escolhemos como nosso Salvador, Jesus. Mas que o teu Espírito possa essa noite trazer um discernimento a todos que aqui estão ouvintes essa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Com tudo quanto pedis de oração, credes que recebestes, e será assim convosco. Eis aí o grande mistério da fé cristã, amados. Ter a convicção, ter a certeza. A fé, como a própria palavra diz em Hebreus 11, não é? Eu sei que você já conhece. Se houver alguém no nosso meio que não sabe, a revelação da origem da fé está ali em Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza, a convicção de fatos que não vejo, mas eu tenho certeza e convicção daquilo que eu creio. Por quê? Porque esse é um dom que vem de Deus. Ele coloca em nós esse sentimento. Não é do homem, isso não provém do homem. Mesmo que ele queira comprar, mesmo que ele queira estudar para isso, não haverá possibilidade alguma. Porque a palavra, ela diz que a fé, que é um dom de Deus, que dá ao ser humano a certeza, aos cristãos, a certeza e a convicção, ela vem só pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Não existe outro meio da fé alcançar o homem se não for pelo ouvir da palavra. E eis aí o grande mistério de sermos cristãos. A fé cristã é baseada em dom de Deus, na convicção, na certeza daquilo que Jesus disse. E há uma coisa que Jesus disse antes de deixar este mundo, de deixar o corpo dele falecer na cruz, antes de entregar o seu espírito, naquele momento da cruz, na morte de Jesus, em João capítulo 19, eu até peço que você vá até lá, por favor. Há algo que ele disse ali na cruz. E se você tem fé, você tem certeza, convicção de que Jesus falou. E se Jesus falou, ele é a verdade. E não há outro meia verdade, não há outro evangelho. Se houver outro evangelho, é maldito. E o que Jesus disse no último suspiro, versículo 30 de capítulo 19, capítulo 19 do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. A partir do versículo 28, você vai ver que é a morte de Jesus na cruz. Mas eu quero chegar até o último versículo só, desse trecho, que é o versículo 30. Diz assim, todos encontraram? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está
consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém, igreja? Está o que ele falou? Alguém entende a palavra consumado como um outro sentido, a não ser está acabado, está terminado? Amém ou amém? Algo novo a ser acrescentado? Ele daria revelação a mais alguém sobre alguma coisa, da necessidade de limpar o homem do pecado, de torná-lo digno de ser filho de Deus? Não. Está consumado, está terminado. Não há mais nada a ser feito. Diga glórias a Deus. E nós temos, pela fé, a certeza e a convicção de que Jesus disse aquilo. E se ele disse, está feito. Não há mais nada a ser feito. Aí a pergunta que não quer se calar: e o que resta-nos então fazer? Vou esperar o arrebatamento? Vou deitar e esperar o arrebatamento chegar. Será que foi para isso que ele permitiu que você nascesse como alma nesse mundo, alma vivente? Claro que não. Nos conformar com as aflições do mundo, será que foi isso que ele fez? Subiu naquela cruz, passou por tudo aquilo lá, para a gente ficarmos agora esperando apenas a morte chegar, a morte do corpo e a nossa ressurreição eterna? Claro que não. Há algo muito grande entre essa passagem nossa para a eternidade. E esse algo grande, tremendo, está em Marcos 16. Vá, por favor, até lá. Evangelho de Marcos 16. Eu quero ver também que a igreja conhece muito bem essa passagem. Que essa aqui foi a última ordem que Jesus deu logo após a sua ressurreição. Antes de ele subir para a glória junto ao Pai, depois de ter ido lá no Hades, no inferno, e ter pregado para as almas que estavam perdidas lá, né? O que Jesus fez? Ele ressuscita, tem um encontro com mais de 500 pessoas, para quem não sabe, não foi só com os discípulos, ele aparece a todos os discípulos, na hora da ascensão dele aos céus, segundo as próprias Escrituras, há mais de 500 pessoas ali observando a subida dele. Coisa tremenda. Mas aqui ele reúne os seus discípulos, e ele dá uma ordem para os seus discípulos. Nesse específico momento é para os 11. Depois da ressurreição, ele reúne eles em determinado lugar, encontra-se com os 11, porque naquela ocasião Judas já havia cometido a loucura do suicídio, a loucura da traição depois do suicídio. Então restavam apenas 11 daqueles que andaram com Jesus. Então é chamado eles para um determinado lugar, e Jesus está ali, ele entra, porta dentro e fala com eles, e depois ele dá então para eles uma instrução, no capítulo 16, versículo 15: ide, e disse-lhes, ide por todo o mundo, aleluia, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E o versículo 17 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expulsarão, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão, diga glórias a Deus, ficarão curados. Aleluia. Amados, você crê que você pode fazer as obras que Jesus fez? Ele falou: vocês vão fazer as obras que eu fiz. E ele diz uma outra passagem: farão maiores do que eu fiz ainda. Ele até fala por quê? Porque eu vou para o lado do Pai. Eu vou estar intercedendo por cada obra sua. Diga glórias a Deus. Vá no Evangelho de João de novo, só para a gente ver essa passagem, para que ninguém duvide, porque se Jesus disse, ele é a verdade. Está consumado, não há nada mais a ser feito. Ou seja, para a nossa salvação não há nada mais a ser feito. Basta você crer e ser batizado. Aleluia, será salvo. Agora, o que nos resta então? Enquanto vivemos aqui, por que até agora, já 2000 anos, então por que não acabou naquela ocasião mesmo? Amados, há um propósito de Deus em todas as coisas. Deus me revelou em particular, isso não é bíblico, isso eu digo como revelação de Deus, que enquanto não se cumprir o número que Ele determinou no coração dele, que é vamos supor, o juros e a correção monetária de tudo que o inimigo roubou dele, as almas que ele fez cair, os anjos que ele fez cair da glória, ele arrastou consigo o antigo dragão, a serpente, o diabo, né? Lúcifer, quando se transformou em Satanás, o acusador, o inimigo das almas, o inimigo de Deus.
ele arrastou, segundo Apocalipse, arrastou com a sua cauda, uma terça parte, 33% dos exércitos de Deus, que são os anjos, que é o que nós sabemos que existe na terra hoje, e já foi lançado para essa terra, que são os demônios, que as pessoas insistem em não crer que existem, e existem. Tanto existem que o mundo está aí, cada dia mais a cara dele, desses anjos caídos. Mas isso é profecia de Deus também, né? Isso iria acontecer. Para Deus terminar com esse mundo, é necessário que ele esteja de uma forma horrível. Ou seja, vai se cumprir o que Jesus determinou na sua palavra. Então, voltando aqui à questão Deus me revelou isso pessoalmente, orando numa consagração. Eu não quis perguntar o Senhor o tempo, porque o tempo não convém o homem saber. Mas eu quis saber do Senhor algo mais como alguém que prega o Evangelho sobre a questão do tempo, não da volta dele, o porquê dessa questão. De 2000 anos se passaram, aí ele me revelou tudo aquilo que eu já contei para a igreja. E o tempo do homem não é o tempo de Deus, isso é bíblico. 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Então não faz tanto tempo assim que Jesus deixou esse mundo. No mundo espiritual faz em 2 dias e algumas coisas só. Alguns dias, 2 dias e algumas horas só. Para nós, seres humanos, 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, porque o tempo do calendário também não é bem exatamente como nós estamos, 2014. Talvez sejamos até mais do que o tempo que Jesus passou na terra, porque foi contado bem depois. Mas enfim, quem está em espírito, diga amém. Eu quero contar para a igreja o que Deus me revelou. Então ele revelou a questão justamente da volta de Jesus. A volta dele será no tempo que Deus, por isso que Deus Pai não revelou nem ao Filho a quantidade que ele determinou de resgate das almas. Então não convém a nós tentarmos adivinhar, tentarmos buscar uma informação mais teológica sobre o tempo que nunca foi revelado ao homem, nem a Jesus o Pai revelou. Mas uma coisa é certa, o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Digam glória a Deus. Essa é a verdade, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Contudo, também está registrado que nem todos serão salvos. Haverá muito choro e muito ranger de dente, porque muitos ainda buscam a Deus apenas para as coisas terrenas. E Deus tem algo muito maior do que as coisas que a sua carne deseja. Amém ou amém? Então há algo muito maior. Aí é claro, mas pastor, nós precisamos das coisas terrenas. Deus sabe. Ele sabe, tanto ele sabe que em Mateus 6 ele fala, o pássaro não planta, não faz nada, mas ele come tranquilamente porque eu dou a ele. Eu sei que ele necessita. Amém ou amém? O pássaro, ele fala sobre o pássaro. Ele fala sobre as roupas dos lírios, dos campos. São lindos, mas eles não fazem nada para ter. Eu dei a eles aquela beleza. Então esse Deus que fala aqui, para nós não ficarmos ansiosos com o que há de acontecer na nossa vida, deixamos que cada dia aconteça aquilo que tem que acontecer pela vontade de Deus. Amém ou amém? Mateus 6, pode observar lá. Ele fala, se você buscar o meu reino e a minha justiça, eu vos acrescentarei tudo que você necessita. Você é capaz de esperar em Deus? Amém? Se você está na vontade de Deus, na direção de Deus, espera. Aquele que cuida dos pássaros, cuida muito Deus. A sua alma vale mais do que o pássaro para ele. Digam glórias a Deus. Amém, igreja? Então, voltando aqui, eu pedi que você fosse em João 14. Nós já lemos João 14? Não, né? A questão de fazer as obras que Jesus fez. Vamos ver se está registrado aqui. João 14, versículo 12. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha convicção, amado. Você pode fazer aquilo que Jesus fez. Até aqui que Deus falou conosco. Ele disse ao nosso coração, está consumado. Ele é a verdade. Está pronto. Para a salvação já está pronto. O que resta nos fazer? Esperar? Sentado sem fazer nada? Não. Existe uma missão do cristão. Ide ao mundo. É claro que cada um tem o seu próprio mundo aqui. Entenda o mistério de Deus. Deus está lançando aqui para você sair aí. Isso era para os discípulos lá. O mundo ainda era muito pequeno, era limitado ali. Uma certa região, só de todo o globo. Não é, amados? Mas hoje não, o mundo é impossível nós irmos por todo mundo e pregar. Mas cada um de nós temos nosso próprio mundo. O mundo que você vive, a tua família é um mundo seu. O teu trabalho é um mundo seu. A tua vizinhança é um mundo seu. Amém ou amém? A tua igreja, onde você congrega, é um mundo seu. Então, nesse mundo você deve ir e pregar o Evangelho. E não há forma melhor de pregar o Evangelho a não ser viver o Evangelho.
Não existe pregação melhor de alguém ver em você Cristo. Diga glória a Deus. Nós falamos recentemente sobre alguém que disse: eu vejo, né? Eu vejo naquela pessoa Cristo. Aí nós falamos, alguém pode dizer isso a teu respeito? Não foi no culto de domingo. Nós falamos sobre, sabe, alguém pode olhar para você e dizer, acho que foi questão de pai, né? Eu não me lembro qual a questão, de que o filho disse, meu pai foi sobre Salomão, me lembrei. Salomão disse, meu pai serviu o Senhor. Na hora que ele orava a Deus, ele falava, eu sei que meu pai serviu o Senhor, e falou coisas tremendas do pai. Por quê? Porque ele olhava para o pai e via um pai no pai e um servo de Deus. Aí eu perguntei naquela ocasião aqui na igreja, você que é pai, você que é mãe, o seu filho tem olhado para você e tem visto, e tem podido dizer isso espiritualmente com Deus mesmo ao Senhor? Eu vejo minha mãe servindo ao Senhor, eu vejo meu pai servindo ao Senhor, a sua neta, os seus netos podem dizer, eu vejo minha avó, meu avô servindo ao Senhor, não é, amados? Sabe que pode falar isso na sua vida? Amém, igreja? Senão você deve repensar a sua fé cristã, porque ser cristão não é ter um rótulo religioso, é algo muito mais profundo, é cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que meio que Deus vai usar? Os cristãos, entendeu agora o mistério, igreja? Amém, igreja? Não há outro meio de Deus usar a não ser o cristão, porque se Deus descer da glória e falar face a face com o homem morre. O homem não suporta a glória de Deus, amado. A carne, ela nada perto da glória de Deus, você compreende isso? Então não há possibilidade nenhuma de Deus descer da glória e falar com os homens, porque ele já fez isso através de Jesus Cristo, mas foi necessário nascer de forma natural, e Deus não faz mais isso. Foi uma única vez que Jesus veio dessa forma. Há uma segunda vinda agora para arrebatar a igreja. Ninguém vai descer até aqui, vai encontrar com a sua igreja nos ares, e uma terceira vinda definitiva, todo o olho verá, mas naquela nós vamos estar com ele. Diga glória a Deus, porque ela disse que os seus santos vêm com ele, aleluia. Na terceira e última vinda, que vai vir para julgar. Amém? Na segunda, nós vamos encontrá-lo. Amém? Amém? Que bom que Jesus vai encontrar com Jesus. Naquela noite, naquele dia, nós vamos encontrar Jesus na segunda vinda. Amém? Amém? Oh, aumentou o número, já passou com uns 12 agora, né? Brincadeira, igreja. Eu sei que uns aqui são tímidos, mas Deus nos faz fazer isso para poder até descontrair um pouco a igreja, não ficar muito voltada, bitolada, né? A igreja tem que estar em espírito, entendendo o mistério da palavra. Amém? Então, em nome de Jesus, voltando ao foco aqui, o Senhor deseja que nós conheçamos a Ele, e Ele vai usar a sua igreja. Então, não é, o fato de estarmos aqui ainda é por um propósito de Deus. Ele tem um desejo no coração dele de salvar a humanidade, e há um desejo no coração do Pai de um número que Ele deseja ver de almas salvas. Quando Ele chegar naquele desejo dele, atingiu o desejo dele, aí virá o fim, que a gente não sabe quando. O que eu quero dizer com a igreja, em nome de Jesus, é que você foi agora em João 14, e você viu que além do ide, ele falou, olha, vocês vão fazer, vão ao encontro do mundo de cada um de vocês, preguem o meu evangelho, vivam o meu evangelho, porque aquele que crê em mim, vendo você pregar ou viver o meu evangelho, será salvo também se crer e for batizado. Agora aquele que não crê, você vivendo o meu evangelho, pregando o meu evangelho, não crê, será condenado. É simples, não tem meio termo, não há purgatório não. Ou creia é batizado e salvo, ou não creia é condenado. Amém ou amém? Tem pessoas aí que é enganado pelo diabo, aí que há um plano intermediário disso aí. Vai nessa conversa, viu? A Bíblia não fala em momento nenhum dessas coisas. É sim ou não. O que passa disso é do maligno. Inclusive Jesus fala na sua palavra, qualquer outro evangelho, qualquer outra notícia do reino dos céus que for pregado sem fora este que eu vos anunciei, é anátema, é maligno. Amém, igreja? Ainda bem que você conhece só esse evangelho. Amém? Fique nesse, porque esse aqui é o evangelho da salvação, a palavra de Deus. Amém? Não vamos em doutrina de homens, não vamos em dogmas de homens, e essa coisa de purgatório, essas coisas de reencarnação, isso não é bíblico, isso tudo aí é coisa do homem. O homem usado pelo maligno, para você ter ideia. O inimigo mesmo cria dentro das religiões dogmas e doutrinas antibíblicas, e dizem que nós somos seitas. Está amarrado em nome de Jesus, né? Seita, para quem não sabe a palavra, o sentido de seita é exatamente pregar o que está fora do evangelho. E tudo que nós temos feito desde a fundação desse ministério, para quem frequenta essa igreja, é pregar a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então vamos continuar fazendo isso? Para a glória de Deus, amém?
Então nós vimos de João 14, versículo 12. É que eu peço que você vá lá, por favor. Jesus revela em João 14, 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diga glória a Deus. A conclusão, amados, já está escrito desde o Velho Testamento, que o Deus Pai, o Espírito Santo revelou a Davi a seguinte visão: o meu Senhor colocou o meu Senhor do lado, à sua direita, e disse: assenta-te aqui, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de teus pés. Vai em Salmo 110, que essa passagem é milenar, essa passagem, antes de Cristo ainda, hein? Ou seja, Davi teve uma visão do que nós hoje sabemos que aconteceu. Diga glória a Deus. E o que nós sabemos que aconteceu? Que Jesus veio a este mundo, o Emmanuel, o Deus esteve conosco. Os que eram dele não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu a estes os direitos de serem chamados filhos de Deus. É João capítulo 1, isso, né? Então, o que nós sabemos até agora? Que ele viveu aqui na terra, andou e pregou tudo que o Pai mandou ele fazer, entregou-se numa cruz por nós, para ali gravar naquela cruz as nossas maldições, os nossos pecados, e para aquele que crê no gesto dele, e professar isso perante aos homens, inclusive batizando-se, esse será salvo. Está consumado. Essa é: eu fiz aquilo. Jesus disse: eu fiz o que tinha que ser feito. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, e agora vai sair por causa de mim, que eu me tornei homem. É isso que Jesus diz na sua palavra. Amém, queridos? E essa passagem de Salmo 110 é exatamente a visão que teve um servo de Deus pelo Espírito Santo. Davi teve essa visão. E que visão que ele teve? A visão do nosso Deus, assentado no seu trono, Deus Pai, e ao seu lado direito, à sua destra, estava sentado, estava o trono do Filho, e Deus pede: senta aqui ao meu lado. A visão que Davi teve é tremenda, amados, do que aconteceria milhares, algumas centenas de milhares, 1000 anos e poucos, 1000 e poucos anos depois. E diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Diga glória a Deus. Que visão tremenda. Foi exatamente para isso que Jesus morreu na cruz, amados, para nos dar a sua vida e nos dar a sua autoridade. Então somos nós a quem Deus se referia ao falar para o Filho: assenta-te aqui, fica tranquilo, porque agora seu corpo na terra vai agir no seu lugar. Você já cumpriu agora o que você fez, o seu trabalho. O resultado do seu trabalho será os inimigos colocados debaixo dos teus pés. Glórias a Deus, amados. Eu peço que você vá em Lucas, capítulo número 10, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, porque nessa passagem também está registrado que Deus, Jesus disse: eis-vos dou autoridade. Então ninguém duvide, amados, que a autoridade está aí. Quando eu disse no começo lá, o poder está bem pertinho de você, na sua boca. Pedi até que você falasse isso para o irmão ao lado, antes do louvor, não é, amados? Por quê? Porque o poder está aí mesmo, está em nós. Antes do louvor, fizemos a leitura de Romanos 10, versículo 8, dizendo que o poder está pertinho da gente, na nossa boca. E esse poder é a autoridade, é o nome de Jesus. Capítulo 10 e versículo 19 de Lucas, diz assim: Jesus então reúne, aqui já era 70, para quem não sabe, já não era 11 mais, aqui já tinha 70, já não era, até o final vai ser mais de 500, mas aqui já tinha 70. Para quem não sabe, observa no versículo 17: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios, olha aí, se o demônio existisse, não estaria escrito na Bíblia, viu, amados? Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Diga amém? Amém. Qual a parte do nada vos causará dano que o cristão ainda não entendeu? Qual é a parte de que tudo que pedis em meu nome, crendo, não duvidando, recebereis? Tudo. Qual a parte do tudo que o cristão ainda não entendeu?
O que falta para o cristão, então, se tornar aquilo pelo qual ele foi chamado? Igreja, liberto. Falta ser liberto da incredulidade, da dúvida. E falta o principal. O que falta para o cristão? Tomar posse da bênção. Diga amém? Diga para o irmão, falta você tomar posse. Falta-nos, agora fala você para você mesmo, falta-nos tomarmos posse. Amém, igreja? É o que falta, mas. E o que é tomar posse? Como é tomar posse? É crer, é ter certeza, verdadeiramente, que Deus já fez tudo por nós, e que agora está em nossas mãos o agir. Agora Jesus já está sentado ao lado do Pai. O Pai falou: senta-te aqui, filho, espera, os inimigos vão ser colocados debaixo dos teus pés. Então o que falta agora? Falta mais especificamente que nossa boca saia poder, que nossos lábios profetizem, como nós louvamos no início. Determinar. Lembra da passagem daquele profeta? Senhor, tu sabes, quando Deus pergunta a ele, esses ossos secos, aí, esparramados, sequíssimos, aliás, podem voltar a ter vida, profeta? O profeta fala: Senhor, tu só o Senhor sabe. Então, se só eu sei, está dizendo que está na minha responsabilidade. É isso que eu estou dizendo. Se o Senhor quiser, pode. Então, profetize não. Aí profetiza assim, assim, assim. E ele profetizou assim, 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 e aconteceu. O que está faltando então para nós? Cumprimos a vontade de Deus, cumprir aquilo que Ele nos ensina a fazer. Amém ou amém? Se você obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Já pensou? Deuteronômio 28. A Bíblia diz que se aquele que obedecer a palavra, as bênçãos vão correr atrás. Nós vamos ficar até constrangidos do amor de Cristo, de tantas bênçãos que correm atrás do cristão. Agora, aquele que duvida, aquele que desobedece, primeiro que aquele que duvida, Tiago capítulo 1 diz: não suponha este homem que vai receber alguma coisa de Deus. E o mesmo Deuteronômio que diz que aquele que obedece às bênçãos corre atrás, diz que aquele que desobedece, a maldição corre atrás. Ah, eu vou correr na maldição, não adianta, ela vai te alcançar, porque a Bíblia diz: ela vai te alcançar. Então, amados, tudo está no governo de Deus. A questão está, não é crer somente, é ter convicção, certeza, fé, e nunca duvidar e nunca desobedecer. Diga amém? Então o que falta na vida do cristão, amados, é agir. Mais especificamente, usar o poder da palavra, no nome de Jesus. Eis aí, nos dei toda a autoridade. Amém ou amém? Agora é muito importante nós tomarmos posse da bênção. Nós tomamos posse da bênção no plano espiritual. Mas e a manifestação dessa bênção no mundo físico? Quando ele vai ocorrer? Diga para o irmão do seu lado: fé não tem data de validade. Amém ou amém? Ou você crê ou você não crê, amado. Não existe alguém que crê mais ou menos, né? Se crê mais ou menos, já está duvidando. Então quem tem convicção, não importa o tempo, essa pessoa sabe que vai receber. Aconteça o que acontecer, eu vou receber. Diga glória a Deus. Então o que está faltando é isso, amado. Nós tomamos posse no plano espiritual, mas às vezes, porque não se manifesta fisicamente, nós ficamos às vezes perturbados, ficamos acuados, abatidos, e não podemos fazer isso, amados, porque hoje o Espírito Santo falava no meu coração. Lembre-se que eu disse, vai em João 16, por favor, amados, para que eu leia. Eu não gosto de falar uma palavra sem que você veja o que está na Bíblia. Não é meu ministério falar e dizer está lá, não, eu quero que você veja em nome de Jesus. João 16, 33. O que o próprio Senhor Jesus disse na despedida com os discípulos. Versículo 33, ele fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Lembrando que Jesus não fala de uma paz que a nossa carne conhece, não é a paz desse mundo, é a paz do Espírito. Então ele fala: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, fiquem firmes, eu venci o mundo. Amém, igreja? Então está aí, ó. Então haverá lutas, haverá aflições. Então as bênçãos, desde que você pede, você já pode tomar posse. Ele disse: se você pedir em oração, crendo e não duvidando, crendo que receberás, assim será. Você viu em Marcos 11, quando nós lemos no começo? Amém? Então o que falta? Eu tomar posse.
Tomar posse no plano espiritual e no mundo físico, não me importar com o tempo do Senhor. Aí eu tenho que ter alguns conhecimentos para não deixar que as setas do inimigo me abatam. Eu levanto meu escudo da fé. O inimigo lança a seta dizendo: você não vai conseguir. O tempo já se foi. Você já fez a campanha umas 3 vezes. Perdão, amado. Essas são setas que vêm. Às vezes até pessoas que amam a gente lançam palavras de desânimo. E aí você tem que fazer, entre o escudo da fé. Se proteja desses laços malignos, dessas setas, que elas estão aí para te derrubar. Mas diga: maior, muito maior, é o que está em mim. Amém? Jesus Cristo é Senhor. Amém? Eu queria que você fosse comigo lá em Josué, no Velho Testamento, livro de Josué, porque algo tremendo o Senhor quer nos ensinar nessa passagem, que já foi pregada aqui na igreja também, mas há algo novo do Senhor nessa passagem de Josué, capítulo 14, por favor, irmãos. Josué, capítulo 14. Enquanto você vai procurando, vai dizendo em voz audível para o teu irmão do lado: haverá fases para se cumprir as promessas. Amém? Então você deve tomar posse da bênção, mas não pode se esquecer que haverá fases para essas bênçãos serem cumpridas na sua totalidade. E muitas vezes não vai depender de você, amados. Vai depender de uma série de circunstâncias que envolvem pessoas que estão com você. Essa semana eu tive uma revelação muito forte. Eu tive que levar a um servo de Deus. O Senhor falou: vá até ele e diga isso, isso, isso. Eu falei: Senhor, ele é um servo do Senhor, mas eu quero que você fale isso aí. Mas era muito forte o recado, duro até. Mas eu fui em espírito. Falei: Senhor, você vai na minha frente. E ele fui até a visita e dei o recado para um grande servo de Deus aqui da cidade. O recado era duro, era muito forte. Ele se emocionou, me abraçou e disse: não se preocupe, meu irmão, que Deus falou comigo essa semana a esse respeito. Ele está te mandando aqui apenas para confirmar. E uma das coisas que ele falava no meu coração é dizendo assim: por que você não foi abençoado até hoje? Sabe por quê? Por causa daqueles que são teus. Os teus precisam de conserto. Assim como Eli tinha os filhos problemáticos lá, né, amados? Então, amados, foi um recado duro, foi muito difícil de dar, porque eu estou resumindo ele aqui e não estou expondo ninguém, apenas citando um fato. Então, muitas vezes, Deus tem um desejo maior que o seu de cumprir na tua vida uma promessa. Mas muitas vezes, as pessoas que envolvem essa bênção não estão preparadas para receber. Então, às vezes, a coisa pode demorar por causa dessas outras vidas. E aí, onde que entra, então? Entra você na parada. Porque você tem que pregar, tem que viver cada dia mais a palavra, viver e pregar, para que essas pessoas sejam transformadas através de você também. Está compreendendo o mistério? É longo o negócio, amado, é longo. E tem muitos que desistem porque simplesmente nunca creem. Porque se crê em Deus, não importa o tempo, ele sabe: aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Amém? Isso é palavra de Deus. E Deus deu a honra para mentir. Ele falou: aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Amém? Então, voltando aqui à questão das bênçãos, dizer que ela tem fases, e as fases Deus me passou no meu coração. Primeira fase, eu vou ler primeiro o título aqui, do capítulo 14, vou ler do versículo 6 em diante. Para quem não sabe, esse é o momento em que Josué assumiu então o lugar de Moisés, já atravessaram, né? Já estão na nova terra, e aqui já vai ser distribuir a terra nova para cada um deles. Distribuir, mas assim, não é que está tudo tomado, não. A coisa é diferente. Então estamos aqui, agora é a hora da divisão. Nós temos que cada um tomar posse. Aí então Josué é abordado por Caleb, que naquela ocasião os espias de antes, na época de Moisés ainda, né? Eles foram os únicos que confirmaram que havia realmente tudo que Deus falou que tinha lá, e que Deus, eles não deveriam se importar com o que eles viram, que são os gigantes da terra, homens fortes, cidades fortificadas, enfim. Os outros 10, daqueles 12 espias, para quem não conhece a Bíblia, está difícil de entender, pode estar até confuso, mas eu vou explicar rapidamente no resumo. Moisés caminhando pelo deserto com o povo de Israel, lembra? Amém?
Era para ser poucos dias, um período curto, se tornou longo, 40 anos. Por quê? Pela incredulidade do povo, pela murmuração do povo. Então a coisa se alongou. Moisés não merecia passar 40 anos no deserto, mas ele era um líder. Muitas vezes você não merece estar passando por que você está passando, mas Deus te escolheu para estar onde você está. Diga amém? Então, amados, Moisés passou por tudo aquilo lá, 40 anos, andando com aquele povo rebelde no deserto. E Deus falou: eles não vão entrar na terra. Bom, já vai caminhar até que o último morra. A descendência deles eu vou fazer entrar, mas eles não, porque é um povo rebelde, é um murmurador, enfim. Moisés não merecia aquilo, mas ele, por ser o líder, Deus então fez com que ele caminhasse com aquele povo. Aí então Josué, num certo período, aconteceu que eles viram a terra nova. Aí Josué, por ordem de Deus, Moisés, perdão, é ordenado por Deus de nomear 12 espias, que eles fossem na terra de Canaã, ultrapassassem o Rio Jordão, e lá vissem a terra de perto, e trouxessem as notícias, inclusive o fruto de lá, que era uma terra que, segundo a revelação de Deus, levarei-os a uma terra que emana leite e mel, né? Então o que aconteceu? Voltou os 12 espias, comprovando tudo que Deus falou. Olha, realmente lá tem de tudo, aqui está o fruto de lá, é maravilhoso, enfim. Mas 2 só ficaram até o final, só glorificando a Deus pela revelação e que eles viram com os próprios olhos. Os outros 10 falaram: eu posso falar uma coisa? Olha, esses 2 aí estão muito emotivos, porque a realidade é outra. É tudo isso que Deus falou realmente, a terra é maravilhosa, o fruto está aí, mas são cidades fortificadas, os homens lá são gigantes, são guerreiros. Se nós tentarmos invadir aqui lá, vamos ser esmagados igual formigas. Em outra linguagem, foi isso que eles disseram. Caleb levantou a voz, Caleb e Josué. Caleb falou assim: eia, não falem assim. O Deus que nos prometeu, nos trouxe até aqui, há de também estar em nossa frente nessas batalhas. E os outros 10 começaram a murmurar e começaram a questionar Moisés. E Josué e Caleb permaneceram firmes. Tanto é que um deles recebe a herança, ou seja, de substituir a Moisés, que quando chegaram a nova geração para atravessar, né, o Jordão para tomar posse, já tinha morrido a última da descendência, 40 anos depois, Moisés estava velhinho. Deus falou: você vai ficar por aqui mesmo, vai ter um lugar melhor que esse para viver, né? Porque Deus sabia as lutas que Moisés ia passar. Mas Josué era vigoroso, era jovem, era novo. Então Josué foi dado aí da liderança. Esse é o ponto que nós estamos. Aí eles fazem tudo, eles entram na terra prometida, e aí chegam no lugar onde vai ter que dividir tudo. Eu estou resumindo bastante, porque eu sei que é para quem é leigo na palavra e não se perder na pregação. Agora vamos voltar à pregação. Essa pregação de Josué, 14. Esse é o momento da divisão da terra. Então chegaram, versículo 6, todos encontraram? Eu só quis chegar a esse ponto. Eu quero que você respeite o leigo da palavra, o que não tem conhecimento. Eu sei tudo isso que eu falei aqui, para aqueles que já conhecem a história toda. Mas vamos respeitar o que Deus quer que nós façamos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? E esse Josué 14:6 diz que então chegaram os filhos de Judá, Israel, né? A Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Caleb é aquele lá, um dos 12 espias, né? Entre os dois que só falam a verdade ficaram com Deus. Foi quem? Josué e Caleb, né? Um líder agora, e o outro reivindica Josué assim: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram ao ver o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, versículo 10: o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou em palavra a Moisés.
andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Meu Deus, amados? Amados, eu quero que você entenda o seguinte, não sei se você está entendendo. As fases que eu falei que nós temos que passar para cumprir as promessas são 3. Primeiro, ela começa com uma promessa de Deus. Diga amém? Amém. Há promessa de Deus na tua vida? Amém. Quando Deus revela uma palavra, Ele promete algo. Se você tem aquela promessa, eu tenho uma promessa, minha família e eu seremos ao Senhor. Eu tenho uma promessa, Deus vai salvar a minha casa. Enfim, tantas promessas. Deus vai me colocar como está a palavra, no melhor da terra, como diz as Escrituras. Eu tomo posse, ou seja, estou dando alguns exemplos. Mas seja qual for a promessa que falou forte ao teu coração, não se esqueça. A primeira fase está cumprida. Deus está prometendo. Então, havia uma promessa, Caleb. Moisés disse, pelo Espírito do Senhor, quando você pisar, a terra que você pisou vai ser tua, Caleb. Então passaram-se 45 anos. Aí está a segunda fase. Olha para o irmão do lado, digo, um período de tempo. Meu Deus, pastor, você me deu um ano enorme, hein? Vai demorar 45 anos? Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por quê? 45 anos foi o tempo que aquele povo rebelde tinha que deixar de viver. O povo que andou com ele não estava em condições, já tinha sido sacramentado por Deus. Esses aí não vão receber bênção. Então muitas vezes existem mães aqui, pais aqui, sofrendo por causa dos filhos. Deus fala, não vou derramar bênção sobre a tua vida sem medida, senão esses filhos teus vão acabar com tudo que é teu. Tem pessoas sofrendo, às vezes por causa de um cônjuge. Eu não estou querendo jogar ninguém contra ninguém, estou querendo fazer você entender que nós somos também responsáveis por eles estarem assim ainda. Onde está a fé daquele que tem um filho rebelde, que não está fazendo uma campanha, que não está de joelho glorificando a Deus, que não perde um culto, que enquanto não vê a família salva, não entrega, não se entrega, não se rende? Aonde está a fé daquela mulher que diz que o marido dela é um torto, mas ela também não se conserta de forma alguma, não fecha a boca para nada, não cumpre a palavra de Deus e continua fazendo as vontades da carne? Aonde está a fé do marido que tem a mulher ainda que não conhece Jesus? Aonde está a fé de determinar em todas as campanhas, em todos os cultos, minha casa não vai ficar assim, minha casa servirá ao Senhor, minha mulher não vai ficar assim, meu esposo não vai ficar assim, meus filhos não vão ficar assim? Amém, igreja? Ou o diabo vai falar para você, são gigantes, hein? Pode parar de orar, para de fazer campanha, que são gigantes que estão lá. O bicho que está lá não é fraquinho não, como você pensa que é. Perto de meu Deus, ele não é nada. E o Deus que me chamou, que disse que a minha família vai ser salva, é o Deus poderoso. Diga amém, igreja? Se você está compreendendo a palavra agora vai entender a fase do cumprimento. Não vai demorar 45 anos, vai depender de você. A vontade de Deus era que aquele povo caminhasse por pouquíssimos dias. Mas demoraram 40 anos por serem rebeldes, por serem murmuradores. Então, igreja, não sei se a igreja está compreendendo. Chegamos ao ponto da pregação essa noite. Isso aqui é culto de libertação, amados. Que é só para brincar, jogar a mão para cima, venha domingo. Mas se você quer vir um culto de libertação, onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, onde você vai aprender realmente, não que domingo seja um culto de bênção, meu Deus do céu, ali é um culto de agradecimento por tudo que Deus está fazendo. Então eu louvo e pulo com alegria mesmo. Agora, não adianta muita pessoa que não escuta a palavra, que não se alimenta, vir domingo aqui, cheio de problema, todo arranhado, perseguido pelo marido, abatido, e diz que vai louvar. Não adianta ter um ânimo enorme. Ou então, exatamente, uma hipocrisia muito grande. Está falando do que não está sentindo. Quando eu for louvar domingo aqui, eu vou estar louvando o que eu estou sentindo. Porque eu estou vivendo isso. Amém ou não amém? Então, onde está a fé desse povo que quer a bênção? Quanto tempo vai demorar então a minha vitória? Qual? Então, uma das fases. Começa pela promessa. A promessa está aí. A fase 1 está completada na tua vida? A fase 2, passar por um período de tempo. Aí entra a questão do oportuno também, como a irmã me disse no caminho. O tempo oportuno é o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é agora. Deus quer o agora para a sua vida. Mas vai depender da sua fé, da palavra que está na tua boca. Amém, igreja? Da sua convicção. Porque Deus falou, senta aqui, filho. Até que os inimigos
não colocar debaixo do teu pé, porque você já tem autoridade para esse povo. Você já morreu no madeiro por eles. Não há mais nada que nos acuse diante de mim. Por causa de você, eu faço tudo. Eu libero a glória para eles. Por causa de você. Você imagina agora o pai olhando para você aqui na terra e observando você, não, mas eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. Meu Deus do céu. Igreja de Jesus, agora a igreja entendeu o que é tomar posse da bênção. É saber que há fases. Mas essas fases, a primeira não depende de você. Depende de Deus te prometer. E Deus tem o maior prazer de derramar bênçãos sobre o teu povo. E prometeu o que mais Deus gosta de fazer. E Ele é fiel a cumprir. Agora veja bem. Olha o tempo que demorou. Olha a questão do passar por um tempo. Então esse tempo não dependia de Moisés. Na primeira fase lá. Ele andou 40 anos, não foi por culpa dele. Josué tornou-se líder de imediato. A bênção veio de imediato. Caleb, 45 anos. Porque ele teve que esperar aquele povo todo morrer. A nova geração toma posse da terra com ele. Só que Deus colocaria do lado dele homens e mulheres valorosos. A tal ponto ele partir para a terceira fase. Por isso que eu estou em espírito falando para a igreja. Muitas vezes, para conquistar uma vitória, para receber uma grande bênção, você vai precisar que a tua família esteja andando com você. Que os teus estejam do teu lado fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Está entendendo agora? Porque tem a terceira fase que eu vou finalizar agora. A terceira e última fase. Ela é completar o exercício, ela se completa, perdão, após o exercício da fé. Essa terceira fase, ela é simultânea à segunda fase, que é esperar o tempo devido, oportuno. Justamente, ela se completará com o exercício da sua fé. Em que eu posso me basear nas escrituras para isso? Vamos lá onde nós estamos, capítulo 14 ainda. Veja o que ele diz no versículo 11 agora. Veja o versículo 10 primeiro. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Diga glórias a Deus. Então o Senhor prometeu e cumpriu, conservou ele em vida, amém? 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Mas vamos à tua fé desse homem? Olha o versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele está falando da fé dele, viu, amados? Essa força é da fé. Eu ainda tenho a mesma fé, eu tenho a mesma força. Alguns passam um ano de evangelismo, de cristianismo, e já falam, minha vida piorando, está amarrado, Satanás. Vai dando ouvido para o diabo, vai. É o contrário, amado. Jesus na cruz, derrotado não, vitorioso na cruz. A sua vida piorando? Não, está melhorando. As coisas materiais vão ficando em segundo plano, porque você está buscando as coisas espirituais. Amém, igreja? É ruim para a carne, mas bom para a alma. Então calma, no tempo devido aquele que se humilha será exaltado. Está compreendendo o que é ser cristão agora, amados? Ou você prefere entrar em portas de prosperidade só que, aqui eu vou ganhar ouro, prata, rapidamente, vou ficar rico? Está amarrado esse espírito. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, amados. Não adianta nada. A igreja está compreendendo? Voltando aqui, versículo 11 ou 12 agora. Então ele falou que estava forte, né? Ainda com a mesma força, ainda terminando o versículo 11. Como estava naquele dia, tal ainda estou agora para o combate, aleluia, para sair a ele como para voltar. Então ele está com a mesma fé, ele está com a mesma convicção, só que agora, amados, ele está cercado de pessoas competentes. Os seus que estão andando com ele são pessoas em condições de enfrentar a batalha. Então ele fala agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para desapossá-los, como prometeu. Diga glórias a Deus. Olha, isso é palavra de fé, amados. Então, as fases para se tomar posse primeiro receber a promessa. Tomou posse da promessa, espiritualmente, agora vamos para o segundo plano. No mundo físico haverá um tempo para isso ocorrer. E você tem que identificar urgentemente o que está impedindo. Já sei, aqui esse problema é esse. Então, é essa filha que está me atrapalhando?
Tá, daí pedindo a vitória para a família toda? Peraí, é em cima dela que eu vou orar. Minha filha é uma bênção, minha filha é uma vitória. Jesus ama essa minha filha, eu amo ela, e eu vou amá-la, entendeu, amados, como é que é? É assim, é a minha esposa que é o problema, então vou amá-la, vou tratá-la como nunca foi tratada, como uma rainha. Confundo o diabo, amados. O outro está chamando a atenção para te irritar, você vai lá e trata com amor, com carinho, dentro da palavra de Deus, como Jesus mandou. E aí você confunde o inimigo, ele se confunde todo na estratégia dele e é derrotado pelo amor de Cristo na tua vida. Então, ele está compreendendo esse tempo? Então você vai identificar qual que é o problema. Aonde está? Tem pessoas que ficam se torturando. Está em mim o problema, não está em você. Pode estar ao redor de você. Observe mais ao teu redor. Amém, igreja? Aí a terceira fase, ela se completa com o exercício da fé, que é simultânea. As três fases são simultâneas, elas andam juntas, praticamente juntas, mas primeiro eu tomo posse, primeiro eu ouço a promessa, eu tomo posse, porque eu sei que Deus já me deu espiritualmente, mas eu também aguardo o tempo do Senhor, e vai me revelar o que eu preciso fazer. E a terceira é fazer, aleluia, é fazer com fé. Então aqui esse homem agora, ele está convicto, que chegou o tempo, já estou aqui, me dá esse monte, me dá essa terra que eu vou entrar nela. Lá tem os gigantes, tem os anaquins, tem tudo, as cidades são fortes, mas não tem problema. Veja o que acontece na sequência disso no capítulo 15. Vamos lá, por favor, amados. Versículo 13. A conquista de Hebron por Caleb. Todos encontraram? A Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb. Está seguindo a leitura, igreja? Estou no versículo 14 do capítulo 15. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anak, Cesaia, Imã, Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Aí, então, só até aí, tá bom? Senão vou ter que entrar em mérito de outros méritos aqui. Eu quero dizer o seguinte, igreja. Ele enfrentou os gigantes, ele enfrentou os inimigos, não foi sozinho. Com certeza ele tinha Israel preparado com ele, algo tremendo que Deus havia preparado para ele. Agora diga para si mesmo: eu posso também enfrentar os adversários, os meus inimigos, porque tudo que eu precisava, Jesus já me deu. Diga amém? Eu já te dei toda a minha autoridade, já dei a armadura para você se vestir dela. O que mais você quer? Te dou a espada do poder, que é a palavra. Então, igreja, está aí. A conclusão é esta. Embora aprendemos que há fases a serem passadas para recebermos nossas bênçãos, aprendemos que em todas essas fases venceremos com o poder da palavra, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Esta é a revelação. Há poder na palavra, há poder na boca. Eu quero finalizar essa mensagem para você entender lá em 2 Pedro. Ela vai ficar mais viva no seu coração. Essa passagem de 2 Pedro é tremenda, ela tem tudo a ver com essa administração. Se você ler a princípio, fala, onde está aqui a administração da palavra? Agora você vai entender o conteúdo dela, acompanhando a leitura em capítulo 1 de 2 Pedro. Para quem tem Bíblia com título, talvez a sua Bíblia diz assim, a prática, em cima do versículo 3, a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Algumas Bíblias têm isso escrito? Ou coisa semelhante? Então você vai entender agora que o que falta fazer? Agir. A promessa eu já tenho. O tempo eu que vou observar e Deus vai me revelar como é que eu faço para diminuir esse tempo. E Ele já me revelou, exercendo a fé. E olha aqui os resultados dessa graça. Versículo 3 diz, vamos ler um pouquinho agora, até o versículo de número 11, viu? Visto, mas presta bem atenção, isso aqui encerra toda a mensagem, amados. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doados, ou seja, dado de graça, né? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida e o amor, hein, amados? Deus está dando do amor eterno, do amor dele e da vida eterna. Então já nos foi dado todas as coisas, foi de graça. Ele nos deu tudo aquilo que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ouviu glória a Deus aí? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Então, andando com a fé, tem que ter a ação. Amém, igreja? Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Olha aqui, o crente que não dá fruto, o crente que não olha para ele, eu olho para ele, nem sei que ele é cristão. A família olha e fala assim, aí, dá até rir dele quando vai para a igreja. Igreja, existindo tudo isso em você, você não se torna mais inativo, cristão inativo, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em resumo, tudo isso aqui é a ministração da palavra, a prática da fé, o conhecimento, a prática, o exercício da fé, vai fazer com que você tenha uma vida abundante, não seja inativo, e o que é principal, você seja suprido as suas necessidades da entrada no reino. Entrar no reino não é na glória não, mas é manifestar o sobrenatural aqui na terra. Entenda esse mistério. Entrar no reino não significa isso. Entrar na glória não se confunda. A entrada no reino é você conseguir mover o sobrenatural, porque Deus traz à existência aquilo que não existe ainda quando ele encontra a fé. Havia muitos tocando Jesus, muitas pessoas tocando Jesus quando ele passava em certo lugar. De repente uma mulher, sabendo que ela não podia ter a ousadia de entrar na frente do mestre e falar com ele por ser mulher e por estar em um estado lastimável, uma hemorragia, sangrando há mais de 12 anos. Mas a fé dela foi tão grande que ela falou: se eu só tocar, esse homem é tremendo, eu tenho uma convicção que esse homem é Deus. Se eu só tocar nas vestes dele, eu sei que eu ficarei curada. E ela então vai e se esforça por trás, e mostra o sufoco, ela vai e toca nas vestes. Na mesma hora Jesus fala: quem tocou em mim? Os discípulos: Senhor, você não percebe quanta multidão está te comprimindo? Você está todo mundo tocando no Senhor. Não. Alguém tocou de uma forma especial. Aleluia. Percebeu como é diferente, amado? Muitos estão ali, mas alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. Aleluia. A mulher não resistindo, porque ela sentiu a cura, ela começou a soluçar: Senhor, fui eu que te toquei. Ele olha e fala: vá, mulher, pois a tua fé te curou e te salvou. Diga glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. A poder na palavra, a poder na palavra. Jesus está sentado ao lado do Pai, só esperando se orgulhar cada vez mais da igreja dele, da obra dele, que é você, igreja. E o seu mundo, você já sabe qual é. Ide ao seu mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, mas pregue vivendo a ele. Na hora da aflição, deixa a tua esposa, aquela esposa mesmo, aquele esposo mesmo, aquela filha mesmo, aquele filho, deixa ele ver a glória de Deus na sua vida. Solte palavras de vitória, solte palavras de fé, deixa ela ficar confusa, deixa eles ficarem confusos. Mas como? Não estou vendo.
Mas a minha fé é assim mesmo, filha. Minha fé é assim mesmo, meu filho. Meu marido, minha esposa, meu amigo, será quem? A minha fé é assim mesmo. O Deus que eu sirvo, Ele é possivelmente capaz de trazer existência aquilo que não existe por causa da minha fé no nome de Jesus. E Deus vai honrar a sua fé. Amém, igreja? Fique com essa palavra. Mas não só guarde ela não. Pratique ela no nome de Jesus. Comece a soltar palavras de vitória. Não seja como aqueles 10 que falaram, não dá, não, isso é impossível. Não há impossíveis ao que crer. E há poder na sua palavra. Mais uma vez, aplaudo o Senhor Jesus.